Olá pessoal, tudo bom? Esse vídeo é a continuação do primeiro vídeo que eu fiz falando de todos os livros que já foram tratados neste canal, tá? Para que as pessoas que estão entrando agora nesse canal, estão se inscrevendo agora, possam ver mais ou menos por que o nome desse canal é Amo Ler Livros de Tudo e quais são os livros que já foram abordados aqui. Claro que muitos livros ainda serão abordados aqui, tá? Esses são apenas alguns. Então, o próximo livro do qual eu vou falar que nós abordamos aqui foi o Dom Casmurro. O Dom Casmurro foi um livrinho que eu abordei aqui e que poucas pessoas até deram atenção, porque as pessoas geralmente não dão muita atenção à literatura brasileira, né? Então, o Dom Casmurro é aquela história do Machado de Assis em que tu tem o personagem Bento, né, o Bentinho, chamado Dom Casmurro. Ele foi chamado de Dom Casmurro porque ele estava contando, porque ele dormiu quando ele era mais novo, enquanto um colega dele declamava um poema perto dele para ele ver se gostava ou não. E aí o colega acabou chamando ele de Casmurro. Casmurro seria uma pessoa que não dá valor às outras, que não tá nem aí, uma pessoa totalmente indiferente às outras. E aí o amigo dele resolveu chamar ele de Casmurro e deu o título de Dom para ele só para tirar sarro, né, zombar dele ainda mais. E aí acabou virando quase um segundo nome, Dom Casmurro. Mas na verdade o nome de batismo dele era Bentinho, Bento, né, Bento. E foi apelidado de Bentinho pelos mais próximos. O Bento, então, Bentinho, ele se apaixona pela Capitu, que é uma amiga de infância, se casam ao chegar à idade adulta e a Capitu acaba traindo ele com o Escobar, que era o melhor amigo dele. Isso, segundo ele, nos conta, porque como esse livro aqui, ele é um livro em que o narrador é um narrador personagem, e como esse narrador personagem ele está escrevendo uma espécie de diário, então ele não é um narrador confiável. Ele é um narrador que ele está falando para nós da perspectiva dele. Ele se sente traído, então ele quer persuadir o leitor de que de fato ele tinha sido traído pela Capitu. Se a Capitu traiu ele ou não, nós nunca saberemos. Então, um leitor que diga que sim, que a Capitu traiu o Bentinho, ele está caindo na armadilha do Bentinho. O indivíduo, leitor que diz não, que diz que a Capitu não traiu o Bentinho, ele está criando uma teoria baseada no nada, porque não se sabe verdadeiramente se a Capitu traiu ou não o Bentinho. Lembrando que o Bentinho ele tinha sido prometido pela mãe para se tornar padre, porque a mãe tinha dito que se ele nascesse, ele se tornaria padre, porque ela esperava muito ter ele, ter um filho. E aí ele acaba indo para o seminário, não se dá bem, lá ele encontra o Escobar, se tornam grandes amigos, e mais tarde ele acaba saindo do seminário e a mãe dele coloca outra pessoa no seminário em lugar dele, uma espécie de filho adotado, alguém pobre que ela encontrou e ela acabou colocando no seminário no lugar do Bentinho, porque ela tinha prometido que ela colocaria um filho dela no seminário, mas ela não disse se esse filho seria de sangue ou se esse filho seria adotado. Então a estratégia do próprio Bentinho foi essa: mãe, adota um filho e leva ele para o seminário, e assim tu não vai estar traindo a promessa que tu fez para Deus. E foi isso que ela fez. E o Bentinho ele acaba se casando com a Capitu, ele acaba sendo supostamente traído pela Capitu com o amigo dela, o Escobar. Ela dá à luz a um filho chamado Ezequiel, que era a mesma fisionomia do Escobar, e mais tarde a Capitu morre, o Ezequiel morre, termina o Bentinho velho, sozinho, querendo encontrar uma namorada, mas não conseguindo. Ele mesmo dá a entender isso no final do texto. E ele vai morar numa outra localidade que ele faz com que aquela casa em que ele foi morar se pareça com a casa que ele passou a vida inteira na infância dele, junto com a Capitu, quando eles eram bem pequenos, né? Ele quer, digamos assim, trazer de volta aquele período que já passou da vida dele. Então ele faz com que a nova casa fique muito parecida com a casa na qual ele se criou desde pequeno. Na época em que ele era vizinho da Capitu, em que a Capitu morava na casa ao lado. E quando ele foi para a verdadeira casa, né, para onde ele tinha morado quando ele era pequeno, quando agora depois de velho ele voltou para aquela casa só para ver como é que estavam as coisas, ele disse que nada mais reconhecia ele, né? Que aonde antes era chão agora era só grama, que o próprio poço já tinha ficado diferente, que as paredes estavam totalmente diferentes, embolotadas pelo tempo, enfim. Então é
Então, esse diário aqui, esse texto aqui, o Dom Casmurro, é, digamos assim, o diário do homem velho e solitário, relembrando a sua infância, a sua adolescência, e que supostamente foi traído pela esposa. Então, é um textinho muito interessante, assim, um triste até mesmo. Triste. E lembrando que nos textos do Machado de Assis sempre ou a mulher trai o marido, ou o marido já está no segundo casamento. Enfim, o Machado de Assis não parecia gostar muito desse negócio de casamento. Tanto é que na vida do Machado de Assis ele chegou a se casar, mas não deu muito certo. Depois nós temos o Edgar Allan Poe, tá? A Carta Roubada e Outras Histórias. Tem também esse outro livrinho, também do Poe, né? Que é Assassinatos na Rua Morgue. E outras histórias são contos. O Edgar Allan Poe ele escreveu contos, né? Os contos que eu mais gosto são O Gato Preto, são A Queda da Casa de Usher, A Caixa Oblonga, né? Que é um outro textinho que eu gosto muito do Edgar Allan Poe, né? Ah, tem também aquela obra aquele textinho a Morte Rubra, né, que é um texto bem famoso do Edgar Allan Poe, né? A Máscara da Morte Rubra, na verdade, é o nome do texto. O Poço e o Pêndulo, né, que é também um textinho que eu achei bem interessante. Então, esses são os melhores textos, na minha opinião, do Edgar Allan Poe. O Edgar Allan Poe nasceu em 1809 e veio a falecer em 1849. Ele se casou, se eu não me engano, umas duas vezes, e as duas mulheres dele morreram da mesma doença que a mãe dele, que foi tuberculose, em que elas tossiam sangue, enfraqueceram, morreram. Enfim, e nessa época a medicina não era muito avançada, então o Edgar Allan Poe dava até umas questões espirituais por trás da doença das esposas dele e da mãe dele. Lembrando que Edgar Allan Poe, na obra dele, O Misterioso Caso do Sr. Valdemar, ele fala questões envolvendo hipnose que só uma pessoa que era esotérica naquela época, e na época o esoterismo era algo quase que ilegal, né? Eram grupos ocultistas que se reuniam escondidos da maioria. Então ele trabalha a questão da hipnose de uma maneira que só um feiticeiro conseguiria trabalhar. Então a Madame Blavatsky, que era uma grande esotérica daquela época, mais ou menos, né? Ela foi uma das que teorizaram que Edgar Allan Poe era assim um esotérico, que Edgar Allan Poe tinha assim, se envolvido com magia negra e coisas do gênero. Então isso até hoje é um mistério de como o Edgar Allan Poe conseguia construir textos assustadores e que aparentavam certo esoterismo. O que eu gosto da obra do Edgar Allan Poe é que a obra de Edgar Allan Poe não tem clichês, tá? Não tem clichês. Então nada de fantasmas, nada de duendes, nada de leprechauns, nada dessas coisas. Os textos do Edgar Allan Poe são textos assustadores porque são textos que podem acontecer na vida real, independente de religião, independente de religiosidade, né? Por exemplo, o caso de uma pessoa ser sepultada viva, uh, chamado de catalepsia, que é o nome de uma doença que faz com que os sinais vitais da pessoa diminuam a ponto das pessoas acharem que ela morreu, mas na verdade ela está viva, e aí ela acaba sendo sepultada viva. Quer dizer, isso é uma coisa que pode acontecer, e isso é algo bastante assustador nas obras de Poe, né? Então o Poe ele trabalha com aquilo que é assustador e que pode acontecer no dia a dia. As obras de Poe nos ensinam que a vida, tal como ela é, realista, pode ser mais assustadora do que as obras de ficção, né? Tem também essa obra, A Ilíada, escrita por Homero, que alguns estudiosos dizem que Homero não existiu, que Homero não escreveu essa obra. Outros dizem que Homero verdadeiramente existiu e que foi um homem cego, inclusive. Outros dizem que Homero ele morreu escrevendo a primeira parte e depois um outro autor acabou pegando o nome dele e escrevendo a segunda parte do texto, A Ilíada. Não sabemos. A única coisa que sabemos é que caso Homero tenha de fato existido, ele viveu no século VIII, provavelmente, né? E a Ilíada ela narra a guerra de Troia contra a Grécia e de guerra contra a Troia, que possivelmente aconteceu no século X antes de Cristo. Então, no século X antes de Cristo aconteceu a guerra de Troia e no século VIII viveu o Homero, que escreveu sobre essa guerra na sua obra Ilíada. Lembrando que Ilíada é uma palavra de origem grega, vem do grego ilion, que significa troiano,
né, Troia, e Ilíada, portanto, significa troiano, na língua grega. Troia é o nome de várias cidades da Turquia, tá? Lembrando que a Turquia tem toda uma história interessante dentro dela. Nela, na Turquia, fica exatamente a, o Monte Ararat, que, segundo os cristãos, foi onde a Arca de Noé repousou. Né? Isso fica na Turquia, numa época em que a Turquia se chamava Armênia, inclusive. E na Turquia também ficam várias das localidades onde, na época do apóstolo Paulo, ficavam as igrejas, as famosas igrejas da Ásia, mencionadas no livro de Apocalipse. Tudo fica mais ou menos na proximidade da Turquia. E na Turquia haviam várias cidades com o nome de Troia, que existiram na mesma época que narra o texto Ilíada. Então, se essa guerra verdadeiramente aconteceu, não sabemos. É possível que tenha acontecido, é possível que não tenha acontecido, não sabemos. A única coisa que sabemos é que a Helena, segundo esse livro, foi sequestrada pelos troianos, né, por Paris, né, e mais tarde, então nós temos essa guerra que durou durante 10 anos e posteriormente os troianos acabam sendo derrotados pelos gregos, que se utilizaram da estratégia do famoso cavalo de Troia, né, em que soldados gregos entraram dentro do cavalo de madeira, né, que eles haviam feito, e quando os troianos levaram o cavalo até para dentro das muralhas, né, na noite em que os troianos estavam completamente bêbados, os soldados gregos saíram de dentro do cavalo, mataram os troianos de surpresa, e gregos que estavam escondidos nas ilhas próximas a Troia viram a fumaça, o fogaréu saindo de Troia e viram isso como um sinal. E aí eles foram lá e esmagaram Troia de fora para dentro, enquanto que os gregos que estavam dentro dela esmagaram Troia de dentro para fora. Então foi um morticínio terrível. Né? Se isso aconteceu na vida real, podemos falar em genocídio, nesse caso. Bom, depois tem a obra-prima ignorada de Balzac, né? Que é exatamente a história daquele pintor que tenta expressar de maneira perfeita, de maneira realista, da melhor maneira possível a sua pintura e não é valorizado por causa disso. Então é uma obra bem interessante. Né? O, o velho Fraunhofer, né, que amava pés, ele era uma espécie de podólatra, ele amava pés, né? Ele, ele acaba ensinando o jovem Porbos, que era o pintor, né, de que a pintura que ele estava fazendo não era boa. No final chega um momento em que o Fraunhofer acaba até mesmo se matando, né, ao chegar à conclusão de que não tem como ele fazer uma obra perfeita. Né. Então, quer dizer, é um textinho que aborda bastante a questão poética. Né. O Balzac ele abordava muito questões envolvendo arte e pintura e poesia nas obras dele. Tem também essa obra do Sêneca, que a gente também trabalhou aqui nesse canal, né, que é Aprendendo a Viver, que é um conjunto de textos escritos por Sêneca. Falando acerca do tempo, por exemplo, Sêneca disse: podes me indicar alguém que dê valor ao seu tempo, valorize o seu dia, entenda que se morre diariamente? Nisso, pois, falhamos. Pensamos que a morte é coisa do futuro, mas parte dela já é coisa do passado. Qualquer tempo que já passou pertence à morte. Isso Sêneca escreveu em uma carta a Lucílio, que alguns estudiosos dizem que sequer existiu, e sim foi uma criação literária de Sêneca. Então Sêneca era a favor do suicídio, Sêneca era a favor que você vivesse uma vida plena, né, porque o que importa para Sêneca é esta vida. Tá? Então Sêneca ele era contra que se diz valor, que a pessoa não aproveitasse o tempo presente. Segundo Sêneca, você deve aproveitar o tempo presente enquanto você o tem. Depois tem esse livrinho Noites Brancas, do Fyodor Dostoevsky. Lembrando que a pronúncia correta é Fyodor Dostoevsky, né, mas a gente pronuncia como Dostoevsky. Que é Noites Brancas. Noites Brancas foi o primeiro livro do Dostoevsky que eu li. É um conto. Ele aborda bastante a questão, né, daquela moça, Nastienka, palavra de origem russa, que significa ressurreição, né? Seria Anastácia na língua grega, que significa ressurreição. Nastienka é o diminutivo de Nastácia, portanto significa ressurreiçãozinha, seria essa ideia, porque o personagem principal ele vive sozinho, ele é um homem solteiro,
E a vida dele aí, do trabalho para casa, da casa para o trabalho. E no período de volta do trabalho, muitas vezes ele conversa mentalmente com os objetos, às vezes ele mexe com a boca e as pessoas começam a dar risada ao ver aquele homem que parece que está falando sozinho. E de repente ele se apaixona pela Nastienka, só que a Nastienka estava prometida a um outro homem. E a Nastienka estava esperando por aquele homem sem a perspectiva de que de verdade aquele homem voltaria e se casaria com ela. E o nosso personagem se apaixona por ela durante umas 4 ou 5 noites, os dois conversam junto, né? Todas as noites os dois se encontram e conversam junto. E aí quando ele estava próximo a pedi-la em casamento e ela estava próxima a aceitá-lo, o homem que ela estava esperando volta. E aí ela acaba indo para ele e o nosso personagem principal acaba ficando sozinho. E no outro dia aparece exatamente o nosso personagem principal sentado, né, numa cadeira, assim, na própria casa dele, junto com a empregada limpando o chão, e o nosso personagem recebendo uma carta da Nastienka, que era o convite do casamento dela. Então, quer dizer, o Dostoiévski aqui, ele faz o nosso personagem ser... quer dizer, ele acaba com o personagem, porque além do nosso personagem ver a mulher com quem ele se apaixonou indo embora, né, ele ainda recebe dela o convite de casamento, quer dizer, trucidou ele, acabou com ele, pisou em cima dele, pisou em cima do coração dele, quer dizer, foi uma coisa terrível. E o mais interessante é que esse livro ele termina no começo, porque o personagem ele nos fala sobre um fato que aconteceu no passado da vida dele. E ele começa no início do texto falando de como ele se encontra no presente. Então podemos muito bem dizer que esse livro ele faz um círculo, em que o início do livro, que trata sobre o presente, é o final do livro. E o final do livro mesmo trata-se de algo que aconteceu no passado. Então, se você fizer essa jogada aqui, ó, você vai ter o início do livro como sendo o verdadeiro final, porque nos mostra como ele está no presente momento, depois de tudo aquilo ali ter acontecido. Então o verdadeiro final do livro é no início. E isso quebra a ideia das pessoas, né, de que basta tu ler o livro na última página que tu vai entender tudo sobre ele. Não. Livros de consumo, tu até pode fazer isso. Livrinho feito para vender, tu até pode fazer isso. Agora, literatura nobre, como as obras do Dostoiévski, tu não pode fazer isso. Às vezes o final está no início. Então, se tu for direto e ler na última página, tu não vai entender nada. Ou se tu for direto e ler o último capítulo inteiro, tu não vai entender nada. Tu tem que ler o início, a primeira parte, muitas vezes. Isso significa que tu tem que ler o livro inteiro, porque tu só vai entender o início se tu ler ele todo. Depois nós temos a obra Cândido, ou Otimismo, do Voltaire, que a gente também trabalhou aqui, que é aquela obra que do jovem, né, que ele era otimista e que ele acreditava que tudo ia dar certo, e no final ele passa a ter uma conduta mais realista. Ele une o otimismo ao negativismo maniqueísta. Então ele une as duas ideias, né? Então tu tem exatamente no final, no fim o Cândido ele conseguiu se casar com a Cunegunda, na época em que a Cunegunda já estava feia, né? E o filósofo Pangloss conseguiu sobreviver ao enforcamento, né? A prostituta Paquete largou essa vida de prostituição e passou a bordar para ajudar o grupo de Cândido e viver com ele. E Martinho e Cunegunda e o irmão Giroflé, que de padre virou turco, né? Virou muçulmano. Todos no final que tiveram muita importância para Cândido terminaram felizes com ele, né? A frase final do Cândido foi essa: todos os acontecimentos estão encabeçados da melhor maneira possível, né? E está bem dito, mas é preciso cultivar nosso jardim, né? Isso mostra que devemos fazer nossa parte e lutarmos sempre para alcançarmos nossos sonhos em um mundo melhor. Muito bom o livro, né? Muito bom o livro. Então, esse é o livrinho Cândido, ou do Otimismo, do Voltaire. E isso é o que diferencia o texto literário do texto não literário. O texto não literário, também chamado de texto de consumo, ou literatura de consumo, ou livro de consumo, ele é feito para ser vendido. Então o autor faz de tudo para agradar o leitor, para que o livro possa ser vendido. Já a literatura nobre,
Muitas vezes ela é feita por filósofos que têm como objetivo apenas ensinar a sua filosofia à população e não necessariamente a vender livros. Às vezes o autor nem precisa vender livro para sobreviver. Ele apenas escreve para passar uma mensagem para as outras pessoas. E ele faz isso de maneira poética, de maneira artística. Então, isso é uma das coisas que diferencia o texto literário do texto não literário. E esse livro do Voltaire, apesar de ser um livro filosófico, é também um texto literário, por ser uma espécie de conto escrito pelo Voltaire, o filósofo Voltaire, que foi um dos filósofos da Revolução Francesa, que foi de 1789 a 1799. Depois, nós temos essa obra, Manifesto do Partido Comunista do Marx e Engels, que a gente também trabalhou aqui, que aí trabalha-se várias questões como a mais-valia e a questão de que todos devem ganhar a mesma quantia financeira, o proletariado deve se unir no mundo inteiro e se rebelar contra a burguesia, e também a questão de que no final acaba falhando, né? Porque o proletariado ele acaba não se unindo. Então o Karl Marx ele acabou criando uma previsão que não se cumpriu. O proletariado internacional não se uniu e eles até ficaram contra outros proletariados de outras nações, né? Mas mesmo assim se tentou criar inclusive a chamada uma instituição internacional comunista, inclusive foi criada naquela época, né, a chamada Internacional Comunista, né, que tinha até um hino próprio, que tinha como objetivo unificar ao redor de si todos os partidos comunistas e todos os proletários do mundo inteiro, né. Inclusive os partidos comunistas do Brasil naquela época se uniram à Internacional Comunista, cuja sede ficava em Moscou, né, cuja sede ficava em Moscou. E teve mais tarde como presidente, inclusive, Lenin. Né? O Maquiavel, né? A arte da guerra do Maquiavel. Geralmente o pessoal pensa na arte da guerra, já pensa automaticamente no Sun Tzu. Nós também abordamos a arte da guerra do Sun Tzu aqui neste canal. Mas a arte da guerra do Maquiavel, ela é menos assim trabalhada e menos conhecida das pessoas, exatamente porque ela trabalha muito questões da época. Já a arte da guerra do Maquiavel já trabalha de uma maneira mais geral, coisas que podem ser utilizadas em qualquer cultura, em qualquer classe, por qualquer pessoa. Já a arte da guerra do Maquiavel fala-se de funções que só existiam no exército na época do Maquiavel, então não tem muito como tu atualizar para os dias atuais. A situação atual é totalmente diferente da época do Maquiavel. Então, então a arte do Maquiavel é muito mais um livro histórico-militar, digamos assim. Já a arte da guerra do Sun Tzu é um livro mais militar-filosófico, algo filosófico criado para o exército, mas que também pode ser usado pelas pessoas no dia a dia. E até por grandes empresas. Tanto é que existem grandes empresas que usam a arte da guerra do Sun Tzu, mas tu não vê essas grandes empresas usando a arte da guerra do Maquiavel. A arte da guerra do Sun Tzu é uma obra mais ahistórica, uma obra atemporal. Já a arte da guerra do Maquiavel já é uma obra presa naquela época, naquele tempo, com conceitos militares daquela época. O Édipo em Colono do Sófocles, que é aquela famosa obra em que o Édipo, né, ele acaba se casando com a própria mãe, ele acaba se casando com a Jocasta, se eu não me engano, o nome da, da esposa dele era Jocasta, parece, só que na verdade ela era a mãe dele, né? A Jocasta era na verdade a mãe. Então ele acabou se casando, o Édipo acabou se casando sem querer com a própria mãe, né? Então, e mais tarde o Édipo descobre, né? O Édipo ele venceu o enigma da esfinge. O enigma da esfinge era aquele enigma que falava que o que é, de manhã tem 4 pés, de tarde tem apenas 2 e no anoitecer tem apenas 3 pernas. E aí o Édipo disse, é o ser humano, esse animal, que no início da vida, ou seja, na manhã da vida, tem 4 pés, anda engatinhando, anda de 4 patas no chão. Já no meio da vida, ou seja, no meio-dia ou no início do entardecer, ele já tem 2 pernas, 2 pés, 2 patas, porque ele anda com os 2 pés, né, de maneira ereta. Já no entardecer, próximo ao anoitecer da vida, ele já anda com 3 pés, ou seja, os 2 pés e mais uma muleta para permanecer
em pé. Então, seria o ser humano, esse animal. E aí a esfinge, que matava todo mundo, acaba se atirando no chão e se quebrando toda, exatamente porque o Édipo havia vencido ela, havia conseguido a resposta enigmática dela. E, por causa disso, o Édipo, que já tinha matado o próprio pai sem saber, né, acaba se casando com a rainha, que o povo tinha dito que o homem que conseguisse derrotar a esfinge se casaria com a rainha. E o Édipo não sabia que, na verdade, a rainha era a própria mãe dele. A rainha, ela acaba tendo 3 filhos, dos quais uma é Antígona, que é uma outra obra famosa do Sófocles, e a mãe, depois que descobre que havia se relacionado com o próprio filho, ela se mata, e o Édipo acaba arrancando os próprios olhos, ficando cego, após descobrir que havia se relacionado com a própria mãe, que era algo terrível para aquela época, né, na Grécia Antiga, assim como é, né, hoje em dia nos dias atuais. A questão do incesto é uma questão que até na Grécia Antiga era algo terrível, né, o que nos mostra que os gregos também tinham uma certa ética, uma certa moral. A moral não foi introduzida pelo cristianismo, os gregos já tinham uma moral. Uma outra obra que a gente trabalhou aqui são as obras do Friedrich Nietzsche, né? As obras do Friedrich Nietzsche. A obra Ecce Homo, do Friedrich Nietzsche, em que ele aborda a questão do que é o ser humano. Ecce Homo, em latim, significa o homem, né? Eis o homem. O anticristo, tá? Que na língua alemã pode ser traduzida também como o anticristão, tá? E a obra A Gaia Ciência, do Friedrich Nietzsche. Essas 3 obras do Nietzsche a gente abordou aqui nesse canal, tá? Então é interessante as obras do Nietzsche porque o Nietzsche ele prega que Deus morreu. Só que o Nietzsche ele não acredita na existência de Deus enquanto um ser. Ele acredita na existência de Deus enquanto ideia. A ideia usada pela religião. Então o Nietzsche, ao dizer que Deus morreu, ele está dizendo que o ser humano não precisa mais acreditar em um ser superior para ser bom. Que o homem ele já tem condições, né, de ser bom sem a necessidade de aderir a uma crença religiosa, que ele pode ser bom por si mesmo. O Nietzsche, ele é, digamos assim, alguém que foi muito, assim, muito impressionado, eu diria, pelo iluminismo, de alguma maneira, e também pelo racionalismo, né? Então, por isso que o Nietzsche ele cria essa visão de que Deus não existe, Deus é apenas uma criação do homem. E aí o Nietzsche cria a imagem do Übermensch. Übermensch, para quem não sabe em alemão, significa o super-homem, né? O Superman, o super-homem. Super-homem no sentido de que uma vez que você entende que Deus não existe e que você é o responsável por todas as suas atitudes, por todas as suas ideias, por todas as suas ações, e que você deve viver uma vida moral, uma vida comportamental bem estabelecida, com regras rígidas, e que você deve lutar para vencer na vida, porque afinal de contas só existe essa vida, não existe vida após a morte, e que porque Deus não existe, você é responsável pela sua vida e responsável também pela sua comunidade, pela comunidade local, você tem responsabilidades políticas, morais e comportamentais em relação à comunidade na qual você vive. Você passa dessa maneira a ser um Superman, alguém que está acima do nível natural humano, porque o nível natural humano é do religioso que faz o bem ao próximo só porque a religião manda, e para não ir para o fogo do inferno. Então, o Nietzsche, ele já acredita então que no dia em que você não acreditar mais em Deus e ser bom, simplesmente pelo ato de ser bom, você se tornou aquilo que na concepção nietzschiana é chamado Übermensch, super-homem. Um outro idealista pessimista, mas ao mesmo tempo racional, é o Arthur Schopenhauer, né, que nós abordamos aqui a obra A Arte de Escrever, em que Arthur Schopenhauer fala que na época dele as pessoas estavam interessadas apenas no diploma e não em aprender, e que o Arthur Schopenhauer ele diz que o ideal é você procurar as obras no seu idioma original e não depender de traduções em alemão. E também que o indivíduo que lê muito, segundo Arthur Schopenhauer, ele é um indivíduo que tem pouco tempo para pensar. Arthur Schopenhauer era a favor que o indivíduo lesse pouco, mas mastigasse bastante na sua mente aquele livro que havia lido. Então, se, segundo Schopenhauer inclusive falando acerca de Plínio o Velho, que em Roma antiga era alguém que
era alguém que lia muito, a ponto de, inclusive, quando ele ia para o banheiro, ele pedir para que alguém ficasse lendo algum texto para ele, e quando ele estava à mesa, comendo algum tipo de alimento, ele também pedia que algum escravo que sabia ler, lesse alguma obra para ele estar sempre no meio da literatura, de alguma maneira. O Arthur Schopenhauer, ele diz que ele sente pena de saber que tal homem um dia existiu, e que tal homem deve ter pensado muito pouco para ter tido tanto tempo para a leitura, né? Então, Arthur Schopenhauer, ele defende essa ideia de que você leia pouco, mas você mastigue na sua mente o pouco que você leu. Você regurgite, você mastigue, você crie raciocínios em cima daquilo que você leu e crie ideias originais em cima daquilo que você leu. E tente de alguma maneira passar para a sua vida diária aquilo que você leu. Essa é a ideia do Arthur Schopenhauer nessa obra, A Arte de Escrever. E Arthur Schopenhauer diz que aquele indivíduo que fica citando o tempo todo nomes de autores, quando alguém pergunta para ele alguma coisa, ele diz, bom, na concepção do fulano de tal é tal coisa, na concepção do filósofo Beltrano de tal é outra coisa, é como um país que, não tendo condições de criar a sua própria moeda, ele usa a moeda de um país estrangeiro. Ou semelhante a um homem que, não tendo a sua própria peruca, usa a peruca de outro. Então, o Arthur Schopenhauer, ele era a favor que você tivesse as suas próprias ideias e não dependesse das ideias dos outros. Quando uma pessoa te pergunta qual é o teu conceito de bem e de mal, que ao invés de você ficar citando o nome de vários filósofos, né, segundo fulano o bem é tal coisa, segundo Beltrano o mal é tal coisa, que você mesmo tente na sua própria mente chegar à sua própria conclusão sobre o que é o bem e o que é o mal, partindo da sua realidade, partindo dos mecanismos da sua própria mente. Lembrando que Arthur Schopenhauer não era contra a leitura, mas sim contra a leitura em excesso, tá? Uma leitura não refletida. Depois nós temos também os poemas clássicos chineses, né? Os poemas clássicos chineses que, que foram traduzidos aqui pelo Sérgio Caparelli e pela Sun Yuki, né? Lembrando que são os poemas do Li Bei, do Du Fu e do Van Wei, né? Então, alguns poemas são muito interessantes, né? Alguns poemas são verdadeiramente interessantes mesmo, né? São poemas, a maioria deles são poemas pequenos, tá? Como, por exemplo, esse texto aqui, ó, do Canção do Lago Qiupu, né? Cabelos brancos, compridos, longos assim, só tristeza e sofrimento. No brilho do espelho, de onde vem essa geada branca no outono. Então, são textos pequenos que abordam a questão da natureza, a questão de como era a China naquela época, os montes congelantes, onde caía a neve. Enfim, são textos bem interessantes, os poemas clássicos chineses. Eu não vou falar muito aqui porque todos esses livros, na verdade, que eu estou trazendo aqui são livros que a gente já viu nesse canal, que eu estou só trazendo aqui um resuminho do que a gente já viu nesse canal, para que os novos inscritos vejam, né, o que a gente já viu juntos nesse canal, tá? Depois tem esse livrinho aqui que a gente abordou também, que é a importância de ser prudente, do Oscar Wilde, né? Que é um texto bem interessante também, que aqui é um texto dramatúrgico, né? No original em inglês também seria The Importance of Being Earnest, a Trivial Comedy for Serious People, né? Que é a importância de ser earnest, né? Que daí já brinca também com o nome do personagem, que alguns traduziram como Ernesto. Enfim, então é uma obra bem interessante. Um outro livro aqui do Edgar Allan Poe é O Escaravelho de Ouro e outras histórias. Nesse livrinho aqui, né, um dos contos que eu mais gostei foi o Coração Delator, né, A Caixa Oblonga, O Mistério de Marie Roget e O Sepultamento Prematuro, em que ele trabalha a questão da catalepsia, da pessoa ser sepultada viva porque as pessoas acham que o corpo dela já morreu, devido a não apresentar sinais vitais. Tem o Discurso do Método, do René Descartes, e Meditações. No Meditações, inclusive, o René Descartes ele fala para nós que é mais fácil tu provar a existência da alma do que a existência do corpo, né? Do corpo material. Por quê? Porque o mundo que nós vemos, ouvimos,
cheiramos, entramos em contato com ele, apalpamos e até falamos com ele, esse mundo é proveniente dos 5 sentidos. Mas os 5 sentidos não são servos confiáveis, porque você pode comer um alimento que para o seu paladar é saboroso, e aí você diz, não, se é saboroso então é bom. Mas, na verdade, aquele alimento pode te matar, inclusive. Hoje em dia, com o avanço, por exemplo, da medicina, e com o avanço da nutrição, e com o avanço de várias ciências que trabalham com a alimentação, a maioria dos alimentos saborosos que nós dizemos que são bons por serem saborosos, na verdade, a medicina descobriu que fazem um mal terrível para o organismo, fazem um mal terrível para a nossa vida. Então, os 5 sentidos, a visão, a audição, o olfato, paladar e o tato, eles não são servos confiáveis. Só que os 5 sentidos nada mais são do que pensamentos. Se eu penso, eu tenho uma alma. Se eu penso, logo eu existo. Porque uma vez que eu não que os meus 5 sentidos eles não sejam servos confiáveis, então eu não sei nem se eu tenho 2 mãos, 2 braços ou o quê, porque são os meus olhos que me dizem que eu tenho 2 braços, mas os meus olhos também podem cometer equívocos, então eu não sei nem se a realidade que está ao meu redor verdadeiramente é a realidade. O meu nariz pode cometer erros, achar que o cheiro de um veneno é o cheiro de um perfume, por ser análogo a um perfume, mas o olfato não é, portanto, um servo confiável. O paladar não é um servo confiável. A audição não é um servo confiável. Você pode ouvir o barulho da chuva batendo num determinado pote, num determinado vaso, em alguma coisa do tipo, e a sua audição encarar aquilo ali como se fosse o gemido de uma pessoa. E na verdade não é o gemido de uma pessoa. E aí você fica assustado, achando que você está ouvindo vozes ou que você está ouvindo o gemido de uma pessoa. Então os 5 sentidos não são servos confiáveis. E são esses 5 sentidos que me mostram que a realidade é esta. Só que uma vez que os meus 5 sentidos não sejam servos confiáveis, mas sim servos mentirosos, eu não sei verdadeiramente em qual realidade eu estou localizado. Eu não sei nem se eu tenho um corpo, porque o que me faz saber que eu tenho um corpo são exatamente os 5 sentidos. São os 5 sentidos que me fazem sentir as dores que o meu corpo tem, são os meus 5 sentidos que fazem sentir as cócegas que o meu corpo sente. Então, isso tudo é resultado dos 5 sentidos. Como os meus 5 sentidos não são servos confiáveis, eu não sei nem se eu tenho um corpo. E se esse corpo existe, eu não sei nem se ele tem verdadeiramente 2 braços, 2 mãos, 2 pernas, ou se a minha imaginação é que está criando essa ideia, partindo dos erros cometidos pelos meus olhos. Então, o fato dos 5 sentidos não serem servos confiáveis faz com que a gente não saiba se a gente tem um corpo ou não, e nem a fisionomia verdadeira desse corpo. Por isso que muitas vezes a gente se acha belo e outras pessoas nos acham feio, ou vice-versa, nós nos achamos feios e outras pessoas nos acham belos, porque os 5 sentidos não são confiáveis. Mas os 5 sentidos são também pensamentos. Se são pensamentos, logo eu tenho uma alma que pensa. Então, por causa disso, é mais certo eu ter uma alma do que eu ter um corpo, porque o meu corpo nada mais é do que a criação dos meus 5 sentidos, que nada mais são do que pensamentos da minha alma. Então, há mais probabilidade de eu ter uma alma e de eu ser uma alma pensante, do que um corpo físico. Então, por causa disso, o René Descartes, ele dessa maneira prova a existência da alma em contraposição à existência do corpo, que é questionável, e também a existência de Deus, porque se eu sou uma alma pensante, logo deve haver uma alma pensante mais poderosa do que eu, que tenha criado todos os mecanismos espirituais necessários para que eu pense. E a essa alma maior, a essa mente maior, eu chamo Deus, né? Então René Descartes ele chega à conclusão: Deus existe e a alma existe, mas o mundo material talvez não exista. Então agarrar-se ao mundo material seria um grande erro na visão de René Descartes. René Descartes então ele se levanta fortemente contra qualquer ideia ateísta. Lembrando que o ateísmo não existia na época do René Descartes, enquanto filosofia própria e ideologia própria. Era muito mais uma questão de mente. Algumas pessoas achavam que Deus não existe, outras pessoas simplesmente guardavam isso para si, e o René Descartes parece fazer uma crítica ao ateísmo antes que o ateísmo virasse uma filosofia própria, como mais tarde virou. Depois nós temos também a Apologia de Sócrates, tá? Apologia de Sócrates, que é aquele texto em que o Sócrates trabalha sobre a questão da reminiscência, a questão do amor. Existem várias questões abordadas nesse livro. Para o Sócrates, depois que você morre,
tá? Antes de você nascer, inclusive, antes de você nascer, a sua alma esteve com os deuses, a sua alma andava do lado dos deuses, quando os deuses subiam no nível das realidades infinitas. Você via de longe essas realidades infinitas, você contemplava de longe essas realidades infinitas, e aí depois que você nasce, você se esquece daquilo que você viu, das realidades eternas, do conhecimento, do saber, da ciência, das artes, de tudo que você viu lá. Você se esquece. E aí, à medida que você vai se desenvolvendo no corpo físico, todo novo conhecimento que você adquire é uma lembrança daquilo que você viu na realidade eterna. Então, qualquer nova fórmula matemática que você crie ou que você aprenda, na verdade, tu está relembrando aquilo que a sua alma viu lá no mundo espiritual, lá no mundo das realidades infinitas. E aí, o processo de aprendizado para Sócrates, né, seria uma maiêutica, né, que é a ideia de que o conhecimento ele não vem de fora para dentro, ele vem de dentro para fora. Você leva o indivíduo ao conhecimento tentando descobrir dentro dele todo o saber que já existe dentro da alma dele e que de fato você não sabe, né? Então você só descobre aquilo que está dentro de você através de um questionamento verdadeiramente correto, né, que te leva verdadeiramente a aprender. Aprender não é aprender algo que está fora e colocar para dentro da sua mente, mas sim se lembrar, né, se lembrar de algo que já estava dentro de você que você não se lembrava. Todo o conhecimento que o ser humano aprende, todo o idioma que o ser humano aprende, toda teoria, toda filosofia, toda fórmula, todo conhecimento, toda percepção que o ser humano adquire são coisas que já estão dentro dele, que ele viu de longe, que ele percebeu e que ele guardou para si, elementos ah, memoriais, digamos assim, disso. E aí a maiêutica seria a capacidade do filósofo levar o outro a se lembrar daquilo que já está dentro dele. Para isso são necessários questionamentos, perguntas certas, para que o indivíduo verdadeiramente faça brotar de dentro dele aquele conhecimento que já existe nele. Maiêutica seria a ideia do parto, né? De uma mulher dando à luz a uma criança que já estava desenvolvida dentro dela. O conhecimento seria uma espécie de criança que já existe dentro de nós, que a gente não sabe, e que cada conhecimento que a gente adquire através de livros, através de documentários, através de congressos, através de eventos intelectuais e acadêmicos, enfim, seria uma descoberta do nosso próprio interior. Tá? Todo novo conhecimento é uma descoberta do nosso interior. Depois que você morre, segundo Sócrates, se você for um filósofo, alguém que busca a realidade eterna das coisas e essencial das coisas, você vai para o paraíso, que seria os Campos Elíseos. Se você foi uma pessoa muito má, você é destruído no lago Estige. A sua alma é destruída, você morre definitivamente. Você perde inclusive a consciência eterna. Você deixa de existir. Não tem nenhuma nova encarnação para ti, nada. Você simplesmente deixa de existir. Já se você foi uma pessoa mais ou menos que não era nem 100% má, nem 100% boa, nem era um grande filósofo, nem era uma pessoa cruel, você era mais ou menos, você era uma pessoa comum, então você reencarna, você é purificado nas águas do rio da eternidade e você retorna, você reencarna, para que na próxima vida você possa cumprir com a sua missão. E a missão de todo homem, segundo Sócrates, é o conhecimento, é ser um filósofo. Só o conhecimento, só a filosofia liberta você do processo reencarnatório e faz com que você não precise reencarnar mais e leva você aos campos elíseos e te faz compreender o que existe dentro de você através da maiêutica. Depois tu tem o Eterno Marido, do Dostoiévski. O Eterno Marido do Dostoiévski é um textinho bem engraçado, porque o Eterno Marido aqui seria exatamente a ideia do homem traído, né? Quando ele diz assim, ó, o fulano é um eterno marido, quer dizer que o fulano está destinado para ser traído pela esposa, não importa o casamento que ele fizer. Pode fazer 10 casamentos, 10 vezes ele vai ser traído pela esposa e exatamente com o mesmo homem. Seria mais ou menos essa ideia. É um texto humorístico, né? É um texto humorístico, por exemplo, tu tem a figura do Veltchaninov, que se torna amante da Natalia Vassilievna, e tu tem também a figura da Lisa, né, que foi a filha a filha do Veltchaninov com a Natália, só que como a Natália era casada, ela escondeu a gravidez até um certo ponto.
E tu tem também a figura do Pavel Pavlovich, que seria o eterno marido, né? Que vê a esposa, descobre mais tarde que a esposa traiu ele com o Veltchaninov, e aí tu tem toda uma aventura acontecendo. No final, o Pavel arruma outra mulher, e aí quando ele arruma essa outra mulher, o Veltchaninov, sem querer, aparece no mesmo trem em que ela tá, e o Pavel de longe vê isso e fica ainda mais apavorado, né? E aí os dois têm um debate final, uma conversa final, enfim. Enfim, ela convida inclusive o Veltchaninov para ir para casa dela, conhecer a casa dela e enfim, conhecer a casa dela, entendeu? Conhecer a casa dela. Mas aí o Pavel, né, se encontra com o Veltchaninov às escondidas, e aí o Pavel diz, tu não vai, né? A gente te convidou, mas tu não vai, né? Aí o Veltchaninov diz, não, não vou ir, não vou te causar mais esse pesar. Então é um livrinho humorístico bem interessante. Tu tem também a Antígona, de Sófocles, lembrando que a palavra Antígona na língua grega significa anti, quer dizer contra, e gona quer dizer família, vem da mesma raiz da palavra geno, tá? Gene, genética, enfim. Então, Antígona significa antifamília, contra a família, porque como a Antígona era resultado do incesto, da relação entre Édipo e a própria mãe de Édipo, você tem exatamente ela como sendo uma mulher que quer resolver tudo, os irmãos dela lutam entre si, se matam, aí mais tarde ela pega o pai dela, já cego e velhinho, e leva para outra cidade, né? Então a lição desse livro é exatamente essa: se você praticar atos como incesto, por exemplo, tu só vai ter resultados negativos na tua vida. Lembrando que Antígona de Sófocles é uma obra exatamente teatral, né? Depois tu tem a obra Édipo Rei, que trabalha a mesma questão da obra Édipo em Colosso. Édipo em Colonos. E depois tu tem a obra O Jogador, que a gente abordou também aqui, que trata sobre a vida de um jogador fanático, né? Alguém que simplesmente joga na roleta e joga jogos de azar por prazer, não está nem interessado em dinheiro. Então tem toda a questão, a psicologia do jogador aí, do escravo, do dinheiro. Os personagens são muito pouco abordados, porque o jogador, que de alguma maneira é uma espécie de narrador também, ele só está interessado no jogo e nos números que saíram ontem, nos números que saem hoje na roleta, enfim. Então ele vive uma vida quase despersonalizada. Depois tu tem o discurso sobre as origens e os fundamentos das desigualdades entre os homens, que a gente abordou também aqui na obra, que é do Rousseau. Tu teve também aqui neste canal O Fim do Ciúme e Outros Contos do Proust. E também a obra Teogonia. Teogonia e também a obra Trabalhos e Dias. Teogonia fala sobre a origem dos deuses na mitologia grega, e Trabalhos e Dias fala sobre a relação do trabalho, do homem, das raças humanas, enfim, muitas questões interessantes aqui dentro. Essa é uma obra feita por Hesíodo, na Grécia Antiga. Lembrando que essa obra foi feita por Hesíodo antes do Homero escrever a Ilíada e a Odisseia. A gente viu também aqui nesse canal a obra Subliminar, né? Como o inconsciente influencia nossas vidas, do Leonard Milodinov, tá? Que aí ele nos mostra técnicas de persuasão e coisas do gênero, tá? Foi muito interessante também essa leitura. E eu vou continuar esse vídeo, tá? Eu vou fazer um terceiro vídeo abordando falando rapidamente de outros livros que a gente viu neste canal, tá? Lembrando que já teve um primeiro vídeo, tá? Vou deixar o primeiro vídeo na descrição aqui, e tem um outro vídeo também que eu vou fazer depois desse, tá? Então assistam os 3 vídeos para você ver quais são os livros que a gente abordou nesse canal.